Essa maloca não é assim, feita e inventaram hoje por amanhã, não. Essa vem de muitos, desde bisavô que deixaram nossa aldeia aqui, assim, desse jeito. O senso comum sempre diz que as casas indígenas são todas iguais. Lê do engano, né? Cada casa dessa é uma representação de como essas culturas se veem dentro do ambiente. Sociedade e cultura manifesto nessas construções, nessas casas, né? O povo Zuroha, salvo engano, é o último povo que foi contatado, né? E são sobreviventes do massacre no início do século passado, onde a maioria do povo foi morto. Na verdade, 7 povos, né? São sobreviventes de 7 povos, né? Que se reorganizaram a sua sociedade e a partir daí eles começaram a recriar todo o seu mundo religioso, simbólico, né? O fato deles não quiserem contato com a nossa sociedade é uma evidência clara da opção que eles fizeram. Então, devia se respeitar a opção desses grupos indígenas pelo não contato, né? Quase toda a vida acontece dentro da maloca, né? Então, a maloca tem um simbolismo muito profundo, né? É o lugar onde se faz as panelas, onde se faz o veneno para colocar na ponta das flechas, onde se tece a rede, né? Onde se distribui o alimento. Maloca circular, né? Na forma de um cone, tem 15 metros de altura, mais ou menos 25 metros de diâmetro, é uma maloca extremamente grande, coberta de palha, né? E com divisórias internas, de acordo com a disposição das madeiras para a ocupação das famílias. Esse local chama Carru na língua Zuruahá. E cada família habita um carru que fica ao redor da maloca, né? Na beirada da maloca. Quer dizer, no centro fica um espaço livre, né? Para dança, para canto, etc. Né? Aliás, o canto é extremamente importante porque ele faz essa conexão direta com o mundo dos espíritos, com o mundo sobrenatural, né? Inclusive, a maloca ela é construída, né, com materiais, com madeiras que tem um simbolismo muito forte, que trazem uma vinculação com os espíritos da floresta, né? Tem que ser madeiras de árvores e que os animais possam se alimentar dos seus frutos, né? Porque essa dinâmica da sociedade Zuroha envolve um pouco a relação entre eles e com o mundo, com a natureza, né? Então, na maloca um pouco se expressa toda essa vida, né, harmônica do povo Zuroha. No momento dos massacres, onde as lideranças religiosas todas foram mortas, quer dizer, não tinha mais os referenciais anteriores, e nesse contexto, segundo conta o Zuroha, uma pessoa teria tomado veneno para suicidar, né, por desespero mesmo. E entre a vida e a morte, essa pessoa teria falado que ele estava se encontrando com os antepassados, né, ele estava mantendo contato com os antepassados e que isso era um caminho, quer dizer, o veneno era um caminho para se encontrar com os antepassados. E isso, com o passar do tempo, foi incorporado à dinâmica social do povo Zuroha. E tanto assim que hoje, quer dizer, todos os Zuroha, quando chegam na juventude, buscam esse encontro com seus antepassados tomando veneno. Então, existem muitos suicídios, muitas pessoas conseguem, né? E de acordo com o que eles contam, né, esse é o único caminho.
se morrer por causa natural ou por outros fatores, o espírito não encontra paz, né? Ele encontra paz se tomar veneno e encontrar com os antepassados. E é uma coisa muito, muito forte, porque não tem praticamente ninguém no povo Zuruahá que não tente o suicídio. Quer dizer, todos eles já tentaram, né, alguma vez, né, os maiores, né? Tanto assim que são pouquíssimos os velhos hoje na comunidade, são muito poucos, né? Então, tenta 1, 2, 3 vezes o suicídio, né? E até conseguir. Não dá para dizer que ou existe um movimento interno da comunidade que chega, olha, você está chegando na época de morrer, que tem que tomar o veneno, etc. Não existe nada disso, né? Quer dizer, isso é uma coisa interna e que de alguma forma é cultivada, mas através de outras formas, né? E evidentemente cabe ao povo Zuruahá ver como é que lida com isso. Hoje mexer, quer dizer, por exemplo, uma proibição sobre essa prática, né, ela seria absolutamente desastrosa para o povo Zuruahá, né, que desagregaria certamente toda a sociedade Zuruahá, né. A gente se colocou em contato com uma sociedade que via o mundo com outros olhos e que tinha outros referenciais, outros valores, né? E que, na verdade, me fez muito pensar sobre a forma da nossa vida, no nosso estilo, né? Da vida que se consome sempre mais, que tem um círculo vicioso, etc. Parece que quanto mais se tem, mais se busca, etc., que não tem limite, né? E a sociedade Zuruahá, o povo Zuruahá, preocupado em viver a vida, quer dizer, viver a vida, e vivem a vida muito bem, com abundância, etc., sem essa dinâmica, né, individualista da nossa sociedade. A maloca, como qualquer moradia, é uma construção de espaço. Essa construção do espaço se dá de forma cultural. E ela varia de acordo com cada cultura. Tem mais ou menos por volta aí de 1 milhão de indígenas hoje que falam diversas línguas, que são línguas, muitas delas ininteligíveis entre si. Cada povo que fala a sua língua tem os seus rituais, a sua mitologia, as suas formas de narrativa, né, ou os seus sistemas de nominação, a sua nomenclatura arquitetônica ou relacionada à cultura material, suas formas de plantio e assim por diante. Então, o que é a maloca para o tucano? Ele vai te responder: a maloca é a origem do mundo, é o útero da cobra grande. Era lá que nós estávamos e lá nós nos sentíamos seguros. Existe uma integração muito grande de todos os aspectos da vida do povo Zuruahá na maloca, né? A maloca acaba sendo o centro do universo, né? Onde se reproduz a vida, a relação com o sobrenatural, de onde o religioso se encontra com a vida cotidiana do povo, quer dizer, com a sua economia. A gente pode até dizer que a gente gosta, a gente tem afeto, a gente tem uma relação, investe muito sentimento numa casa, né? Mas isso é uma projeção nossa, né? A casa em si, a parede, não tem nenhuma vitalidade, né? Para os Marubo, uma maloca dessa tem, né? Ela tem uma própria vida, ela tem um princípio vital, um Xinan, como eles chamam. O traço comum é a identidade. Elas representam sempre uma maneira de ver o mundo. As representações dos ancestrais e toda a mitologia está gravada na planta dessas casas. Os esteios são representações das relações de parentesco, por exemplo. Muito a ver a materialidade da maloca, a construção do espaço, o seu lugar estratégico, tem muito a ver também com essa dimensão mitológica, essa dimensão espiritual que dá sentido aos homens e ao lugar.
nessa aldeia aqui tem aproximadamente 12 famílias, né, ao todos, né? Então, que são divididas em cada seu quartinho. O que divide são esses Isso. mastros aqui, esses pau, Esses esteios aqui, ó. esses esteios. Mas quem divide diz assim, ó, esse quarto é da família tal. Isso decide conforme os líderes, né? Os líderes, ó, tu vai ficar aqui, esse vai ficar aqui, e assim por diante. Minha idade, assim, pode ser 50, 54, 55. 54. Eu não sei, nasci no mato, não sei. Eu aprendi desde pequeno. Trabalhando, olhando madeira, né, qual é que nós vamos usar, tudo tem que aprender assim. Primeira coisa que a gente mede de começar a maloca é o centro da maloca. Aí que a gente prepara assim, o diâmetro, dividindo cada passo, do quarto para o quarto. Né? E essa madeira é tratada? Não, Tira aí e já coloca. tira aí e coloca aí. Vem já naturalmente tratado. Né? Aí a gente usa a cipote antiga. Usa, amarra um por um, né? Até chegar todinho assim, aí começa outra vara para redor para poder pegar a palha em cima. Né? E a palha do que é? É caraná, bom mesmo, fica 5 anos, aí vai mais, assim, que nem esse aqui, né? Vai longe, né? Assim, depois que não presta mais, esteio, redor de tudinho, aí nós temos que fazer renova de novo. Elas fazem uma grande área sombreada, sempre, dão a proteção que se necessita das chuvas, por isso elas sempre têm uma altura muito grande e as inclinações bem marcadas para que haja um escoamento perfeito da chuva. A ventilação se dá através das frestas e é como se ela respirasse. Ela é orgânica. E aqui no espaço central, o que acontece? Nessa parte Nesse desse espaço centro? limpo aqui, é onde acontecem as festas, né? Quando a gente convida outras pessoas das aldeias, aí o pessoal faz festa aqui dentro, nesse espaço aqui. Ela pode caber mais de 200, 400 pessoas. Vem gente de longe. Gente de longe, chegando, E aí quando a pessoa vem pra festa, ela dorme aqui na maloca? dorme de redor. O Aimiri é uma cultura caribe, então ele tem um modo próprio de construir a sua cultura e de construir a sua morada, de se relacionar com o meio ambiente. O processo de contato dos Aimiri Atroari é algo diferenciado do resto das populações indígenas aqui no Amazonas. Em função de uma tutela e de um projeto muito especial, eles criaram um programa que permitiu que essas tradições não fossem destruídas. E a casa dos Aimiri Atroari é uma casa comunal. São as redes, né? Aqui é o lugar onde faz fogo, né? E quando tem muita carne, a gente bota aqui em cima, né? A gente moqueia, né? E a carne fica bem conservada, né? Com a fumaça. E essa fumaça tem uma função de impermeabilizar essa cobertura por dentro, evitando pragas e outras presenças indesejáveis, fungos, enfim. Tudo isso, o fogo dentro da casa permite que essa asepsia, entre aspas, seja feita através do uso diário e das práticas dentro dessa casa. É errôneo imaginar que é um ambiente insalubre. Em cima dessa madeira nós temos saco de farinha, né? Que é tirado da roça, né? Cada família tem o seu saco de Cada farinha? família tem sua farinha. E a sua roça também? Não, a nossa roça nós fizemos em conjunto, coletivo, né? Nós plantamos em coletivo também. Vocês estão prestando atenção, né? Aqui já é outra família, né? E olha aqui já tem um saco de farinha.
né? Aqui já é outra família, né? Cada família tem as suas farinhas, né, para sustentar a sua... É um beiju, né, que é feita pelas mulheres, né? E ela a gente come ela junto com carne, né? Carne de peixe, porco. Então, isso aqui é o beiju, a gente chama mei, né? Então, cada família faz o beiju. Tá vendo aqui? Aqui é uma menina, né? Ela está aqui num local bem adequado, né? Ela... Aqui, nesse caso aqui, ela teve a primeira menstruação dela. Por isso que a gente isola, né? Para ela passar uns tempos aí. Aqui ela vai passar 3 dias sem comer, sem beber água. E isso, o significado de 3 dias para que ela seja uma mulher guerreira, né? Responsável pela sua família, né? Então isso é o significado de 3 dias. E durante o dia, o que as pessoas fazem dentro da maloca? Durante o dia, os parentes têm os seus deveres, né? De cuidar dos alimentos, a limpeza das aldeias, né? Confecção de artesanatos, flechas, rede, pulseiras, né? E todo tipo de arte que é do nosso povo, né? Isso aqui é para fazer a rede, né? Isso aqui é para fazer a rede. É o fio tecido, tá? Isso. É cipó, isso? Não, isso aqui é fibra de buriti. De buriti. Mas essa vocês fazem ou vocês compram? Não, isso aqui a gente tira aqui dentro da nossa reserva, né? Eu não sei se vocês prestaram atenção, tem um buritizal nas margens da estrada, né? Ela tem um monte de buritizal e as mulheres vão num carro, tiram um monte logo, aí tira a fibra e ela vai tecendo. Né? E depois ela fica desse jeito aí, ó. Essa rede aí, ó. Uma rede dessa, ela mede aproximadamente uns 5 metros, né? 6 metros. Tem um maior do que isso. Agora, vocês atualmente usam mais rede de pano, né? Isso, nós usamos, mas a gente usa muito também disso aqui, porque ela é muito fresco, né? E ela não dá assim, porque numa rede dessa você pode prestar atenção que ela pode dar alergia, né? Essas coisas todas. E esse aqui não, você deita, dorme e ela não dá problema nenhum. Não se sabe exatamente qual era a população indígena no Brasil e na América do Sul na época da chegada dos europeus, né? Aqui na América do Sul a gente estima, enfim, com segurança 5 milhões, 4 milhões na costa. Os cronistas, por exemplo, relatam que, isso no século XIX, quando eles subiam o rio Xingu, né, que praticamente a cada uma volta do rio você tinha uma maloca, né, ou a cada 2, 3 voltas se encontrava uma maloca, um setor residencial, uma aldeia, né. Enfim, os arqueólogos têm achado estruturas arquitetônicas com vários anéis, né? Então você tinha um anel, depois outro anel e outro anel, e às vezes uma estrutura defensiva por trás, né? De modo que algumas aldeias dessas podiam chegar a ter 10 mil pessoas, né?
por volta disso, né? Hoje a gente tem por volta de 1 milhão de povos, enfim, de indígenas, a população indígena no Brasil, uma subida, né, dessa curva demográfica que tem acontecido desde os anos, pelo menos os anos 80, 90, e que, portanto, é suficiente para contradizer aquilo que o próprio Darcy Ribeiro imaginava na década de 70, que os povos indígenas iam desaparecer fatalmente, né? De fato, naquele período, eles estavam desaparecendo, né? Mas agora essa curva tem subido, ainda que a gente tenha uma mortalidade infantil altíssima. A taxa de mortalidade infantil indígena é muito maior do que a população brasileira, né? Tem problemas sanitários gravíssimos, problemas de terra gravíssimos, como por exemplo dos guaranis, né? Mato Grosso briga com fazendeiro, uma dificuldade do atual governo de reconhecer as terras indígenas, de demarcar novas terras, de entender que essas novas terras são absolutamente essenciais, assim como as antigas, para a sobrevivência não só econômica do Brasil, mas também do mundo inteiro, né? Porque ninguém mais do que os índios consegue de fato preservar a floresta em pé e mostrar como é uma vida sustentável, né? A maloca, na verdade, ela foi um grande entrave no processo de civilizatório no Brasil e particularmente na Amazônia. Nós temos depoimentos de padres, sobretudo os padres salesianos no Rio Negro, que qualificavam as malocas como morada do diabo. É que eles perceberam que essa casa era um ponto de união e de identidade mais forte. E isso trazia uma referência de cultura que impedia de você introduzir ali uma outra maneira de você perceber o mundo. E isso foi uma estratégia que os missionários usaram no Brasil e, a partir de 1910, na Amazônia, sobretudo os salesianos, eles perceberam que, dizendo que essas casas eram coisa do demônio, que eram insalubres e que eram promíscuas, eu teria um acesso de como desestruturar e chegar ao espírito dessa gente. Então essa destruição do espaço comunal, que foi se dando pouco a pouco, isso foi fraquejando e enfraquecendo a organização cultural desses povos. Theodor Koch-Grünberg, que é um etnólogo que no início do século passado tinha esse alemão que veio aqui para a Amazônia e registrou esse momento onde essas casas eram o centro dessa cultura lá do Rio Negro. Ele desenhou isso? Não, fotografou. 1905, 1903. Tem um registro importantíssimo dessas malocas, as últimas malocas que aí se encontravam, inclusive com todo o aparato que ela guarda dentro dela, inclusive os ornamentos para os rituais que acontecem na praça central que existe dentro dessas casas. E a partir dessa iconografia, a gente conseguiu recuperar, através de uma proporção matemática, a construção, o tamanho dessas casas. E aí, a partir do modelo reduzido, que é um primeiro que a gente fez dentro de um laboratório, dentro da Universidade de Brasília, a gente identificou qual seria uma maloca ícone e importante lá no Alto Rio Negro. E a partir dessa reprodução, a gente criou um estojo, onde a gente tinha como montar várias casas, porque entre elas também são diferentes. E a partir dessa experiência e conversando com conhecedores, eles imediatamente reconheceram o modelo reduzido e convidaram para que a gente fosse para as aldeias fazer oficinas junto das escolas, dentro do processo de educação diferenciada, um trabalho para discutir essas espacialidades tradicionais. Quando você fala conhecedores, são pessoas da tribo?
Os conhecedores são os velhos, as pessoas que construíram malocas e que tinham na memória ainda viva essas manifestações da arquitetura. São os arquitetos indígenas, os conhecedores que sabiam qual o sentido de cada peça dessas casas. No certo sentido, o que vocês acrescentaram, então, foi uma espécie de conhecimento branco de como uma maquete, um modelo reduzido pode representar? Exatamente. A questão da proporção. A hora que se percebe que esse modelo reduzido vai além da representação, ele é a coisa em si refeita. E quando você leva essa ideia de proporção, a memória começa a ser retomada. O sentido de cada posição dessas peças começa a ser retomada. Hoje em dia você já encontra em quase todas as aldeias essas casas que têm uma outra função. Elas têm hoje uma função ritual, uma função de espaço diferenciado. As pessoas moram em casas unifamiliares, não moram em casas comunais. Então, a gente está aqui na aldeia do Morro dos Cavalos, né? No município de Palhoça, próximo da BR-101 aqui, nesse quilômetro 233, né? E aqui é a nossa aldeia, Tecoá-Itatu, o nome da aldeia, dentro da terra indígena Morro dos Cavalos. A aldeia foi cortada pela rodovia, né? Porque antigamente, antes da rodovia sair, a gente usava os dois lados aqui, do lado de lá e do lado de cá, né? Como o povo Guarani, ele é um povo de caminhada, né? Em busca da terra sem males, ele passava toda essa região do litoral, até Espírito Santo, Bahia, para lá. E a palavra Guarani Mbuá, que a gente se determina, é ser humano com sentimento. Ser humano com sentimento. Então a gente tem que ter esse sentimento pelo outro, pelo próximo, pelos animais, pelas plantas, tudo isso, né? Envolve esse sentimento. Mas hoje, se a gente sair daqui, como você falou mesmo, antigamente tinha esse espaço que era todo nosso e a gente foi encolhendo, hoje a gente concentrou mais aqui. E se a gente sair daqui hoje, a gente não vai ter mais um outro lugar para a gente morar, porque até onde a gente está hoje, né, a gente está resistindo para segurar e sobreviver. A palavra sempre foi muito importante para nós. E daí os nossos mais velhos que foram para a escola foram descobrindo que para o branco não, para o branco tinha que ter um papel e uma caneta. Hoje a gente fala que a nossa maior arma é a caneta, né? A nossa principal reivindicação hoje para o povo que está aqui no Morro dos Cavalos e em todas as outras aldeias é a questão de terra, porque o Guarani ele sempre sobreviveu da agricultura, da caça e da pesca, né? E aqui a gente não tem assim como sobreviver disso. O povo Guarani ele não recebia o branco dentro da casa de reza. Nunca recebeu. Sempre feito os rituais somente com os Guarani. E aí, para poder mostrar com a curiosidade do branco que vinha e queria saber como que era a cajeza, a gente fez essa daqui para mostrar. Ela já está bem velhinha, ela já não está mais sendo usada aqui. Então, a nossa casa ela não tinha muito na época, ela não tinha móveis, né? Nós fazíamos sempre o fogo no centro da casa. Na época do calor não acendia o fogo dentro, fazia o fogo lá fora. E aí a casa mantinha sempre fresquinha, né? Sempre com uma rede, alguma folha de palmeira, a gente forrava o chão para deitar. À noite, quando era frio, acendia o fogo dentro da casa, fechava a porta e ela permanecia quentinha, né? Aqui ficou parecido com o altar, que era feito antigamente também, né?
onde a gente pendurava, de um lado era pendurada as flechas, que era para representar os meninos, do outro lado a cestaria, que representava a mulher, né? Aqui no meio eram colocados os objetos cerimoniais, né? Que era o cachimbo, os bastões, né? Os instrumentos musicais eram colocados aqui. Eu nunca gostei de morar em casa de bloco. Eu já passei uma vez na casa de bloco, mas eu não me adaptei, porque eu não consigo respirar dentro de uma casa de bloco, é muito fechado. Mas a minha infância toda foi dentro de uma casa assim, né? E hoje eu lembro com muita saudade, né, dessa infância, porque era a melhor coisa da minha vida, né? Hoje, se eu pudesse voltar a ser criança e morar como eu morei antes, era muito legal. Se for morar dentro de uma casa dessa, como era antigamente, sem energia elétrica, sem televisão, eu não sei dizer para você se seria bem aceito, né, pela geração de hoje. De problema de dormir, essas coisas, o Guarani ainda não se apegou tanto a isso, né? Mas na questão da tecnologia, da televisão, essas coisas, eu acho que isso grita mais alto, né, quando for para deixar assim. Mudava-se daquele lugar e ia para um outro espaço. A casa caía, retornava para a terra, toda a madeira, todas as coisas, as sementes que estavam ali nasciam. Virava mato de novo. E ela virava mato de novo, né? A casa, para nós, é a mesma coisa que... como se fosse o nosso leito, né? O nosso leito, um colo, né? Que a terra, para nós, ele já é como se fosse o útero de uma mãe, né? Onde a gente deita e se amamenta ali, né? Se alimenta, mata a sede sem levantada ali, né? Tudo vem de dentro desse útero, né? Quer dizer, até pouco tempo atrás todo mundo morava em casas assim. Tem gente que mora ainda. Tem. Tem gente que mora. Os mais velhos, principalmente, eles moram em casa assim ainda. Moram em casinha assim. E quem tem casa de madeira, né? Ou de alvenaria, como a gente vê aqui, geralmente se você chegar, você vai ver um foguinho do lado lá. Que o fogo é a questão que se mantém ainda. Então essa é a minha casa. E essa é sua filha? Não, ele é sobrinho. Ah, quer dizer, você fez sua casa... A sua casa tem divisória? Tem. Eu uso muito cachimbo ainda. Ah, é? Porque eu sou bem religiosa. Nessa questão da religião, né, da crença, a gente é bem forte. Toda noite, antes de dormir, a gente, para encerrar o dia, a gente faz um rezo, né, com cachimbo. Aí por isso que eu falo do fogo, né, a importância do fogo junto, que é para aquecer, né, o espírito. Tá aqui é um cachimbo. Ele é feito de argila, né, queimado, e aí faz o cachimbo. E aqui é o meu altar, onde toda noite eu rezo. Tinha uma casa, uma grande casa, que era a casa de reza, e em volta tinha as casinhas, que eram no formato redondo, né, como eu falei antes. E durante o dia, a maioria das famílias se alimentavam nesse centro. E daí
Então, aqui é a nova construção da casa de reza, né? Porque a gente tinha uma já aqui mesmo. Sempre teve aqui onde a gente faz os nossos rituais. E aí ela estava muito antiga já, do mesmo tempo daquela que está lá embaixo. E aí deu um vento, né? Ela acabou caindo. É da casa de reza, né, que se mantém toda a cultura guarani, é o que se, né, segura aqui dentro, né? Porque a linguagem, o canto, a dança, os rituais, elas permaneceram por causa da casa de reza, e que foi muito importante, né? Desde da criação do mundo, né? Na casa de reza é onde eu me fortaleço, né? Onde eu venho buscar força, tipo, você descarregar as coisas ruins que vem nas quais a gente chega e descarrega aqui e se fortalece para andar de novo. E na casa é onde é minha vida, né? Onde eu descanso, onde eu planejo todas as coisas, né? Dentro da minha casa. A casa de reza, o fogo, né? Principalmente é o centro onde aquece, né? E mantém viva toda uma cultura, toda uma memória. E essa casa de reza, eu digo, né, hoje, né, no pleno século XXI, é histórico, né? As malocas estão vivas, elas têm um sentido no dia a dia desses povos. Elas não fazem parte de uma história passada, elas fazem parte do cotidiano. E são importantes para que eles se entendam e se representem como uma visão diferenciada de mundo. De maneira alguma elas são resquícios de um passado, elas são manifestações de um presente que ecologicamente, inclusive, responde à questão tão falada da sustentabilidade. Muitas vezes, com essa vontade da coisa orgânica, sustentável, que se tem e que muitas vezes hoje em dia também se transforma em mercadoria, você passa a vender uma ideia do orgânico, uma ideia do sustentável, eles viram uma metáfora desse simples, né, do tosco, do rudimentar, do elementar, que na verdade não tem nada a ver com as formas deles de pensar, mas sim com uma necessidade do não indígena de imaginar um outro, que é um outro mais simples ou mais puro, o que tem mais a ver com os nossos mitos do que com os mitos criados por eles mesmos, né? E onde nós estamos aqui, onde que fica? Como é que é o Aqui município? é Iranduba. Como é que vocês conseguiram a terra? Nós teve uma coordenadora que doou para nós a terra. Aí esse daqui foi Iranduba, Manacapuru que deu para nós. Meicó para cá. Meicó, ó. Por aqui. Que é minha farmácia onde se faz remédios medicinais. Aqui. Este aqui, nome deste Cuná, porque trabalho com esses ossos aqui, né? Tudo isso para mim é remédio, para nós aqui é remédio. Este daqui para levar doença, mesma coisa faz. Que a fumaça vai levar doença embora. Este aqui são saracura mirá, para malária, para inflamação, para tudo. Este daqui é bom, né? Então, tudo esse daqui são remédios. Este aqui, ó. Este mira. Tinga quando homem, mulher está cansado, já está. Só tomar. Levanta quem está morto, isso aqui, né?
Então, tudo esses aqui são remédios, ó. Este para asma, esse para cicatrizar a enfermidade, né? Tudo esse daqui são remédios aqui, para nós aqui. Aqui se prepara, né? Aqui para tosse de guariba, aqui para quem não sabe cantar, né? Quando eu vou fazer um remédio, né? Vem uma coisa na minha cabeça, né? Aí não é esse, é esse. Aí eu começo a fazer o remédio. Quando eu era mais pequena, eu tinha 12 anos, quando na tribo eu fiz o primeiro remédio para uma criança, né? O seu povo veio de onde? Do Baixo Amazonas, município de Barreirinha, aldeia Ponta Alegre. Eu vim trazido, eu tinha 16 anos quando fui mandar uma carta para lá, né? Para nós vir estudar em Manaus. Não fui eu que quis vir. Hoje eu tenho saudade de ir para lá, né? Mas só que não dá mais, porque os filhos já nasceram por aqui, já estão acostumados, né? Então, mas não vim porque quis, fui trazido. Fingiram uma carta para nós vir para Manaus para estudar. Né? Quando nós chegamos aqui, isso não aconteceu. Se eu sei hoje um pouco, porque eu mesmo me interessei. Isso aqui era FUNAI, não? Era SPI. Serviço de Proteção ao Índio. É, trouxeram, né? Até hoje ninguém sabe quem escreveu essa carta. Aí depois veio minha mãe, depois veio aí, fiquemos em Manaus, aí meu filho que trouxe para nós fazer um barracão grande, né? E aí eu fiquei aqui, onde me deram, aqui estou. Né? E aqui vocês recebem turistas também? Recebemos turistas aqui. Mas agora vocês estão vendo a situação da nossa casa, né? Porque não temos essa palha, né? Ah, não tem a então palha? não tem aqui não. É longe que vem, muito longe, né? Então nós temos com esse problema aqui, ó, né? E tem que comprar essa palha? Tem que comprar essa palha. Agora estamos esperando o rio encher, como está enchendo, né? Aí para tirar mais longe daqui. Não é nosso terreno, tem que pagar o homem, né? É mais barato fazer de telha? É, mas perde a nossa cultura. Principalmente aqui, que é onde se faz os remédios, né? Se faz as coisas que tem que ser tudo natural. Este é o nosso centro cultural, nosso barracão, onde nós fazemos o nosso ritual. Isso é como se fosse para nós nossa geladeira, para ficar carne quando tem peixe, quando tem nosso ritual aqui. Pro dia do índio tem, dia 19 de abril. E aí o que acontece nesse lugar? Ah, vai ter uma festa, vai ter o ritual da tucandeira. O que é o ritual da tucandeira? É a formiga que bota na luva, né, e o guerreiro vai dançar. Dona Bacu é uma pessoa muito tradicional, ela é bem tradicional mesmo, né? Isso tudo para ela é de graça. Já eu sou já pajé 2012, 2013, 2014. Né? A gente precisa ganhar nisso, né? Para nós é importante. A gente tem que manter a cultura, a gente não tem estudo, a gente não tem como trabalhar. Né? Então a gente tem que ganhar do que a gente tem para mostrar para o parente. Aqui entra tudo, entra padre, pastor, missionário, entra tudo. Dona Bacu fala que tem índio para todo mundo aqui. A gente conversa com todo mundo. Tem muito evangélico aqui? Aqui, vizinho tem, é. Só que aqui dentro é a igreja adventista. Porque ela que descobriu a gente lá no Rio Andirá há muito tempo, o pastor Léo Halley, no Luzeiro, né? Então a maioria dos Sateré-Maué são adventistas. Agora tem outra assembleia, a gente não estava na cidade. A cidade que veio para cá, pô. Quando nós chegamos não existia essa vila, não existia nada, era tudo mato. Por isso que nós escolhemos aqui. Há 7 anos invadiram, vieram crescendo para cima da gente. Se a gente não briga, tenta matar alguém, não tinham parado. Aí a FUNAI veio, demarcou e reconheceu. Se a gente sair daqui, que já está perto da cidade, e ir para uma outra ilha, lá vamos fazer outra ponte de novo para lá. Aí vamos entrar de novo para lá.
Né? Quer dizer, Então, a cidade assim, vai atrás de a vocês. cidade corre atrás de nós. Não tem como, né? Essa é uma aldeia num contexto urbano. Eu diria que ela não deixa de ser uma aldeia tanto quanto as do Zaimiri que vocês visitaram, entendeu? É um processo de resistência mesmo, de falar, eu estou aqui, eu nunca saí daqui, eu vou continuar existindo do jeito que eu sempre fui, com todas as mazelas do nosso encontro. Acho que esse é um discurso, quando você chega numa área urbana de indígenas, que permanece, que está colocado. Eu continuo existindo, eu estou aqui, eu sempre estive, eu vou continuar estando, com todas essas assimetrias que a gente pode imaginar. Todas as casas indígenas são muito diferentes e elas são um exemplo do que é estabilidade, beleza e conforto para todos esses povos. E elas são entendidas como uma arquitetura menor, como uma junção de materiais sem uma ciência, mas elas são, na verdade, representações do seu mais alto grau de arte e ciência e cultura. A gente só constrói com palha porque a gente é primitivo e não sabe fazer de outra forma. Não é bem assim, né? Aliás, não é nada assim. As pessoas constroem com palha ou com madeira e investem nessa forma de construção uma complexidade conceitual, estética, plástica, simbólica, similar àquela complexidade pela qual outros povos edificam construções em mármore ou em concreto. Então, há uma ilusão que a gente tem, que é uma ilusão trazida pela cabeça ocidental, europeia, é a de que construir com materiais mais supostamente mais simples implica também num modo mais simples de se viver e, em última instância, também de pensar, né? Não é verdade. A complexidade não está exatamente na expressão material. A complexidade está sempre numa forma de pensar e de conceber o mundo, né? Então, civilização mesmo é aquela que é capaz de edificar pirâmide ou grandes templos, estelas comemorativas, efígies, né, e assim por diante, que perduram, que trazem uma memória de um império, uma memória de um estado, né? No México você tem essa presença monumental que impede você de esquecer, né? Em São Paulo não. Onde está, né? Onde estão os vestígios? A gente não encontra, desaparece. Então parece que nunca teve índio por aqui, e não é verdade. O que o Estado deve fazer em relação a essas casas? O Estado brasileiro? Olha, uma luta, no caso aí muito pessoal, seria, por exemplo, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional incorporar esse enquanto patrimônio arquitetônico. A gente tem muitas igrejas de cal e pedra reconhecidas como patrimônio e a gente não tira o valor delas de maneira nenhuma. Só que essas expressões são tão importantes quanto essas outras. Então, uma maneira de diminuir a assimetria da nossa sociedade em relação a esses povos seria agregar um status para essas construções para que fossem vistas de outra maneira, não como choças e casas, mas como patrimônio histórico, onde você vai entender relações de parentesco e valores que a sociedade nossa não está habituada a articular. Então, essas casas ganhando esse status, que é uma coisa muito discutível também, a questão do patrimônio, elas poderiam ter uma outra representação dentro da sociedade, como algo muito particular e importante que tem muito a ensinar para arquitetos e para todo mundo, né, que habita, que mora. Essas casas são exemplos de como se relacionar com o ambiente.